Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Final do ano já está batendo na porta e daqui a pouco o Papai Noel já está chegando lá na casa do Benhur Pereira para trazer vários presentes, né, Benhur? Debate Bola até 1h30 da tarde. Sempre recebendo convidados qualificados para debater futebol gaúcho, futebol brasileiro e futebol pelo mundo. Benhur Pereira, boa tarde. Boa tarde aos amigos. Tomara. Vou dar meu endereço lá. Papai Noel. Não contas, por favor, né? Ué, quem sabe um clube apareça aí até o final do ano, o professor Benhur Pereira. Não, a gente está voltando com certeza. É um grande prazer estar recebendo o Sotile, né? Precisa apresentar, né? Grande artilheiro, grande pessoa. E o Gustavo, que não conhecia pessoalmente. Prazer estar recebendo aí. Eu vi que alguém falou, né? 1h o programa. Essa hora passa tão rápido que daqui a pouco a gente sempre quer um pouquinho mais aí, né? Na resenha do futebol. Aí. Debate Bola desta terça-feira. Recebi o contato do Sandro Sotile ontem, era acho que umas 10 horas da noite, um pouco antes. Acho que tinha tomado uma já. E aí eu olhei, que legal, Sandro Sotile. Aí dispensei o nosso colega Jairo Cuba, né, que é sempre nosso convidado aqui no programa e também que me substitui às vezes quando eu estou de férias. E o Sandro Sotile é uma personalidade do futebol gaúcho, uma lenda, né, Gustavo, do futebol gaúcho. Se transformou aí em um dos maiores artilheiros do Rio Grande do Sul. E o futebol está carente de jogadores das características do Sandro Sotile. E hoje ele é um dos nossos convidados aqui no programa Debate Bola. Sandro, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Benhur. Gustavo, um prazer. Até que enfim, né? Deu certo a minha vinda a Porto Alegre e ontem à noite confirmei minha presença, né? Acompanho através do Facebook o trabalho de vocês aqui, que vem crescendo muito a cada dia, falando do esporte no modo geral, e muito feliz, né? Eu sou um dos maiores goleadores, é que a minha antiga base não tinha o VAR, né, cara? Você não imagina, né, cara? No lado do VAR. Não tem, lá na boca do lobo, lá, o cara 1 metro na frente, 1 metro atrás, não ia fazer diferença, segue o baile. Mas também ia tirar alguns gols, né? Quem marcaria, né? Não, mas é um prazer enorme participar do programa aqui. Um abraço e sucesso para vocês aí. E obrigado à audiência de todos aí. Recebendo também Gustavo Schmitz, que é diretor da base do Grêmio, assessor da presidência, do presidente Romildo Bolzan e presidente do Grêmio Maior. Gustavo Schmitz está aqui conosco para falar também sobre o futebol de uma maneira geral, mas especialmente da base do Grêmio. Olha quantos jogadores a base do Grêmio vem colocando à disposição do Renato Portaluppi nesses últimos 3 anos, 4 anos, né? Desde que o Romildo assumiu, né? Vamos combinar, caso a ser estudado mesmo. E jogadores de qualidade, não são jogadores que chegam lá e voltam para a base ou são emprestados, não, jogadores de qualidade. Gustavo, muito obrigado pela presença no programa, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, é uma alegria muito grande estar aqui, eu que acompanho o trabalho de vocês pelas redes, né, que normalmente é onde a gente consegue um tempo, e estar participando hoje aqui contigo, Eduardo no comando, com o Benhur, especialmente essa lenda aqui do futebol gaúcho, que é uma personagem, hoje é um personagem já, né? Extrapolou o futebol dentro das 4 linhas e se transformou hoje num personagem que, digamos assim, alegra, que mobiliza, que possibilita brincar em torno, né, das tuas participações, especialmente na rede social. Sotile, cumprimentos pela tua trajetória, é uma honra estar contigo aqui, porque você representa aquele futebol raiz do Rio Grande do Sul. Isso aí, essa é a palavra. Na época em que realmente havia uma disputa muito forte dos clubes do interior, e especialmente os clubes que tu passaste, né? Marcou época em todos eles. E chegou a um grande clube aqui do Rio Grande do Sul, foi campeão, né, inclusive, no co-irmão, e isso te projetou para o futebol brasileiro. Né? E esse teu jeito, essa tua simpatia,
né? Teu lado também. A beleza também, né? A beleza. Não muito, não é? A beleza é tudo. Pô, as filhas que estão aqui no estúdio, né, provam isso. Né? Deve ser a mãe, né? Deve ser a mãe. O DNA é bom, né? É bom. Agora já começo já começamos o programa e as nossas redes sociais, as plataformas digitais do Debate Bola e da Vale TV estão aparecendo na sequência para vocês aí. E já começo pela questão, e o Gustavo, que é da base e profundo conhecedor desse momento do Grêmio, na categoria de base, pergunta em relação às características de um centroavante, né? Como era o Sandro Sotile? Está escasso hoje em dia, né, Benhor Pereira? Por que não se forma mais o centroavante, né? Aquele jogador e que, inclusive, o Renato Portaluppi, né, Gustavo, gosta. Dá até para fazer a pergunta para o Sotile, né? A característica, e na questão do Gustavo, o que me chama a atenção muito da base, Gustavo, e aí vamos para o Grêmio, né? Falar exclusivamente de Grêmio, que a gente acompanha. Hoje tu tem um modelo de jogadores ou um estilo volantes. O Grêmio consegue, vai repondo, sai Arthur e assim vem e dá uma sequência grande. Tu tem os extremas, né? Os pontas, né? Que também, vamos lá, Pedro Rocha, Everton, PP e assim vem uma... Mas aí tu não consegue hoje laterais dentro da base, até zagueiros dentro da base, e o 9, que na maioria dos treinadores do Brasil, ou até a Copa do Mundo, a última Copa mostrou que os referentes estavam fazendo sucesso, né? Mesmo o time campeão, a França, o referência não fez nenhum gol, mas foi campeão. Giroud. Era uma característica, né? E tu segura os zagueiros. Por que não se consegue hoje? Isso eu pergunto para o Sotile como 9 e tu como diretor da base. Sotile, tu é o Olha, cara eu acho que mudou um pouco a forma dos treinadores pensar, principalmente da questão do 9. Eu acho que hoje, taticamente, eu acredito que os dois atacantes, principalmente normalmente jogam com 2, estão usando mais velocidade. Eu lembro que quando eu jogava com o Beto Almeida, enfim, os outros treinadores, Sandro, é de bico de área, tu não sai daí, né? Não vai pro lado. É mais uma referência aí para segurar os 2 zagueiros, enfim. E hoje os treinadores com esse futebol moderno, encaixamento de esquema tático e coisa, às vezes os atacantes têm que recompor, enfim. Eu lembro do Grêmio aí quando tinha o Jael, que era um jogador mais centralizado, o Grêmio jogava de uma forma que era importante o Jael estar lá centralizado dentro dos 2 zagueiros lá, enfim. E com o André, com o Tardelli, não encaixou perfeitamente como dessa forma. Então, assim, às vezes o esquema tático, futebol moderno, variações de esquema tático, prejudicou um pouco, então foi esquecido um pouco de lado essa figura do centroavante raiz, né? Porque o 9 antigamente era o cara, que aquele tinha que finalizar, aquele que tinha que finalizador. fazer. Era ele o responsável dos gols. E era o gol. Eu lembro que o Bagé era meu treinador no Glória da Vacaria. Não, gurizada, o negócio é o seguinte, tem que passar no mínimo umas 5 bolas na frente da goleira aí, que uma o Sandro vai fazer. Então, assim, hoje é muito esquema tático, tal, mas... Então, você perdeu um pouco a referência do 9, né? Mas faz falta, é uma dificuldade não só no futebol mundial, né? Se for analisar, né? Sem dúvida. Mas no momento em que o futebol moderno, entre aspas, ele retirou um atacante, né, e recompôs o meio, ele, de fato, diminuiu o número de vezes em que você consegue chegar na linha de fundo e colocar essa bola para dentro da área, onde tem o centroavante ali, né, que é o finalizador, que era o teu caso. Sim. Então, realmente, quando você fica só com 2, né, você perde essa chegada pelos lados. Então, em alguns momentos da partida, ou dependendo do adversário, você percebe assim que há 2 jogadores de lado com velocidade e o centroavante acaba sendo mais abastecido, né? E claro, aí vai muito da capacidade de conclusão, de posicionamento na área, enfim, mas mudou bastante isso hoje. Hoje você prioriza jogadores de velocidade, jogadores que recompõem, em detrimento daquele jogador mais de acabamento, de finalização. Isso a gente percebe, inclusive, na própria preparação da formação. Eu acho que eu peguei todas essas mudanças. Eu lembro quando eu comecei no Ipiranga de Erechim, o lateral direito, por exemplo, chegava até o meio e entregava para o ponta. E era o ponta que fazia toda a jogada. Então, o lateral tinha a obrigação de chegar até o meio campo, marcar e entregar a bola. E hoje em dia, o lateral, o ala, enfim, hoje...
Então hoje é o diferencial como um volante. Por exemplo, antigamente tinha um volante que era o Não 5 ali. podia, e não podia passar Não do podia meio. passar do meio. Tinha o número 8 ali, né, para direita e o 10 ali, aquele esquema 4-3-3, né? Então a mudança, né, que foi se aperfeiçoando, a importância do pessoal que vem de trás, então mudou completamente o futebol, a evolução da parte física, fisiológica. Então, antigamente, quando eu comecei a jogar, era só maratona, né? Pô, estrada de chão ali com aqueles tênis. Maratona era direto. Então, depois foi entrando. Era volume, né? A gente fazia volume, né? Horas mais de carga trabalho. do que- Depois Horas foi de implantando, trabalho. começou a academia, né, a parte física, tal. Depois, hoje, esses trabalhos de prevenção que fazem todo para o atleta não ter lesões, enfim. Então, as evoluções desses 20 anos aí que eu fui jogador de futebol foi constante, né? Então, por isso, quando eu comecei a jogar futebol, o Benhur sabe, com 30 anos, tá velho, já não tá... Cara, hoje, com 30 anos, o atleta que se cuida tá no auge Tá dele, no né? auge. Tá no auge O Grêmio até na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano teve um jogador de área que se destacou, que foi o da Silva, né, Gustavo? O da Silva, ele é um dos centroavantes ainda daqueles tradicionais e que o Grêmio aposta muito nesse atleta. É possível que ele não venha a ser rapidamente aproveitado, mas não tenho dúvida que será integrado ao grupo principal em 2020, porque ele é um dos jogadores da história da base do Grêmio com melhor aproveitamento. Ele é um dos maiores goleadores da base até hoje, nos últimos tempos das estatísticas Então, que com temos. o tempo, ele vai acabar. Ele ainda, claro, tem um amadurecimento, né? Você chegar no grupo principal, onde você tem lá Tardelli, André, Viseu, né? Aí você tem de um lado o Everton, você já tem do outro lado um PP chegando, o Alisson, você tem Jean-Pierre, você tem Luan, e você chegar lá e se destacar no meio disso tudo e conquistar o espaço, não é de uma hora para outra. Isso é um processo, né? E nós, na base, trabalhamos realmente em processo de formação de médio e longo prazo. Depois a gente pode falar... Foi assim com o Arthur, né? Sim. O Arthur, Antes foi do assim com o Arthur tinha- Darlan. Como é que é o nome do menino que tinha antes Mateuzinho. do Arthur? O Wesley? Não, O Wallace. O Wallace. Também passou, Antes do passou um Arthur, tinha período o Wallace. menor pela base, mas ele Mas passou também com qualidade, no né? processo de acabamento que a gente chama lá, que é o trabalho do lapidar, né? Que é quando o jogador chega... O Fernando teve na base do Grêmio também, o volante. Fernando, Sim, volante. Fernando passou lá, Quer o dizer, é uma Fernando. sequência de bons... E, Sotile, aí eu vou falar de mim, o que eu tenho pensado nessas papos de jogadores, principalmente de referência que vêm aqui, e não seria os referência que tem um embate muito pesado, sempre tem 2 zagueiros na cola, não seria... Ele começa a render com uma idade maior por mais experiência? Ah, com certeza. Porque hoje, jovem, assim, centroavante, tu tem o Pedro. Não lembro de outro. Jovem. Que vi na imprensa da capital que pode estar no interesse do Grêmio. Tá, o Pedro. O resto são todos jogadores, né, já de experiência. Será que não é experiência que... Não, leva eu esses acho que referências? que ajuda muito. Hoje a gente vê as próprias entrevistas da gurizada que sobe da base, já vem preparados, né? De uma maneira assim, uma conduta, enfim, não tem mais espaço para sacanagem hoje, para nenhum setor, né? E a gurizada que já vem com uma fala, consegue dar entrevista. Pô, nós saímos lá no meio do mato, lá, né? Eu, principalmente, né? Vou dar as primeiras entrevistas. tinha dificuldade. Ah, não tem, né? Como é que o cara vem pra cidade, mas traz o mato Mano, junto? vem. O Marcinho que diga, né? O Sotile, quando entrou, eu não sei como é que foi o Sotile, eu quando entrei a primeira vez no vestiário do Novo Hamburgo, aqui, cabeça Nossa. baixa, me botaram no Não, cantinho, com a minha gatinha, mas lá no canto, mais um pouco caía. Não, na minha época, comecei no Ipiranga de Erechim, já comecei um pouco tarde, com 17 para 18 anos. Na época lá, tinha os caras lá, já o Paulo Gaúcho, enfim, lá, que era os juvenis, a gurizada da base aí, tinha que ir lá pegar X lá na frente, vou lá pegar cigarro, não sei o quê. Coloca a rede, vai lá. arruma, né? Faz é até a diferente, marcação do cara. campo. Marcação, então Mas mano. hoje em dia isso mudou, né? Lembra daquele lance do garoto no treino da seleção brasileira que não tomou conhecimento do Neymar, né? Jamais um outro faria isso com o Zico, por exemplo, na Não. seleção brasileira, um garoto da base. Né? Eu Não joguei, faria, por respeito. Imagina, eu tava subindo, na época, na zaga do Ipiranga era Edson Gomes,
Nossa, que E gostava. Mauro Ovelha. Meu O Deus. Edson Gomes é o Não, grande mas- zagueiro do Serginho Chonardinho, diretor. Mas mais- diretor do Novo Ó, Hamburgo. Mas Ele mais sempre que o fala do Edson Neurilene, Gomes. ninguém batia. Né? O Neurilene Abraço pro escreveu pro Neurilene. Sotilha aqui. Meu Mandou uma Deus. mensagem. Olha, não tinha. Passava, mas a bola passava, mas aquele zagueiro ó, não tinha. Então mas mudou muito, né? Mas, Eduardo, você falou antes no início sobre, enfim, o sucesso do trabalho feito pela base do Grêmio. Eu, particularmente, sou o dirigente político nomeado pelo presidente em 2015, em junho de 2015, e lá estou há 4 anos e meio. Nós iniciamos fazendo algumas reformulações que o grande público não percebe, né? São mudanças estruturais, mudanças de organização pessoal, de metodologia de trabalho, consolidamos isso tudo e esse trabalho começa agora, gradativamente, a dar resultados. Então, às vezes eu pergunto, qual é o segredo do sucesso da base? Disciplina, processo, né? Nós não abrimos mão de seguir metodologia. A estrutura que está sendo colocada A à disposição, estrutura né? agora, infraestrutura, inclusive investimentos na base importantes que nós reivindicamos junto ao presidente Romildo, junto ao Conselho de Administração. Felizmente conseguimos aprovação, com apoio sempre da gestão do clube, do presidente, que é política do clube, não é a política do Gustavo, nem dos outros meus companheiros de direção e muito menos da coordenação. É política de clube a valorização do processo de formação. Porque nós entendemos, primeiro, você forma atletas identificados com o clube, tem o DNA do Grêmio, né? joga com paixão, joga com entrega, porque ele passa a viver a cultura do clube. Segundo, você tem sustentabilidade financeira no longo prazo, que você consegue valorizar jogadores com investimento. Não é barato investir em base, né? Olha o orçamento nosso, ele passa de 20 milhões ano. Então não é. Então você tem que formar no mínimo um jogador de ponta para poder pagar o investimento por ano. Então, claro, às vezes você fica 2 ou 3 anos sem vender ninguém, mas em compensação você tem 4 ou 5 jogando no time Mas, principal. Gustavo, e tem mais uma situação. Tu tendo um jogador, mesmo que ele não seja top para ser vendido, ele está no grupo. Tá a no um grupo. custo mais baixo. Sem dúvida. Ali na Então, frente ele vai É o que o ser pessoal aproveitado. sempre diz. Tu traz um jogador lá num valor alto e não agrega nada, e tu tem um menino da base que tem o mesmo nível, fica com a base. Fica. Essa é uma cobrança que está sendo feita no Inter. Mas a muito no Inter. cobrança vai O ser Grêmio bem vai lá e maior no bota. garoto da base. Mas temos que ressaltar um aspecto. Esse trabalho todo não produziria o resultado que vem produzindo não fosse também a competência e o trabalho que é feito no futebol profissional. Né? E aí passa, obviamente, pela direção do futebol, por acreditar no processo, dar respaldo e, principalmente, ao treinador, o Renato. Se o Renato não acreditasse, não abrisse o espaço, não apostasse nos meninos, né, não preparasse eles, não adianta você formar uma legião, bateu ali na sub-20, bateu na transição, você tem que dispensar, tem que emprestar. E tem treinadores que não gostam de jogadores de base. Então Não o Renato também está integrado em todo esse processo do Grêmio e ele valoriza isso. E ele sabe que para ter sucesso o Grêmio vai ter que manter esse ciclo de formação e valorização. E aí eu não tenho dúvida. Além do que, o talento, né? Porque você consegue perceber que tem jogadores na base do Grêmio hoje que estão mais preparados do que as contratações que vieram. Dá para perceber isso. Né? Capacidade individual, inclusive. E nos clubes do interior, essa é a grande dificuldade, né? Grande dificuldade. O Benhur sabe, no interior, até quando um presidente assume uma gestão, ele diz, vou implantar categorias de base. Mas leva tempo, né, Gustavo? Não vai ser de 6 meses, 3 meses que já vai tirar um jogador, vai vender para tirar o retorno. E talvez a base do interior poderia, a categoria de base dos clubes do interior poderia servir Grêmio e Internacional, né? Mas por essa dificuldade. E o custo é muito alto, né? E o custo para tu manter uma categoria de base no interior... E às vezes terceiriza. Você tem que ter uma comissão técnica completa, né? Você tem que ter alojamento, porque hoje em dia como é que você não vai formar só um time da cidade. Sim. Você não vai conseguir hoje ter 25 atletas, porque um grupo para poder trabalhar tem que ter pelo menos 25. Sim. Em alguns casos nós temos até 28. Em algumas categorias, mas 25 pelo menos. Imagina isso no interior. Alimentação. Financiar isso tudo, né? Fácil. Já temos participações dos nossos telespectadores, bem. Não, eu só queria
complementar uma questão, e principalmente porque o interior ele pode jogar a categoria de base. No profissional, é um risco. Se tu não tiver já vindo de uma longa data, o Cruzeiro de Porto Alegre fez muito isso, de trazer a categoria de base indo no profissional. Fábio e assim vamos, né? O Jô, isso foi indo de anos a anos. Porque tu vai jogar um gauchão de 3 meses, 4 meses. Então um menino ele vai sair da base, jogar um profissional, ele está pronto para isso? Então tem que haver sequência. Por isso que a Copa, né, o que teve agora a Silverard, foi importante para muitos clubes colocar os seus atletas. O Novo Hamburgo fez isso. O São José faz muito bem isso. Porque os atletas chegam num bom nível, mas chega no gauchão, é 2, 3 que vão jogar realmente, né? Imagina, são 11 jogos, né? Tem aqui o Fernando Bruxel, grande Sotile, Carlos Alberto Kuntz, abraço aos amigos, bom programa. Mais aqui, deixa eu ver, passar a tela. O Rafael, olha, me perdoe, Rafael, esse teu sobrenome aqui, deixa eu ver se eu... Stroenschein, acho que é assim. Dali Sotile, chora CR7 Messi, aprendam com quem sabe jogar bola. Nunca fizeram gol no gauchão, né? Como é que é? Não fizeram gol no gauchão, né? Quem são na ordem do dia? Pedro Guimarães, Dali Sotigol, 100% Lobão. Tem história no Brasil, no Pelotas. No Pelotas. Márcio Trindade na audiência, o técnico do Cruzeiro de Porto Alegre, agora Cachoeirinha. Fernando Agostini está assistindo. Neurilene Krain. O Márcio Poleto, filho do Paulo Sérgio Poleto, ex-jogador de vôlei Poleto. O José Luiz Hans. Ana Cristina Pires. Rodrigo Steffen, que é o diretor aqui da Vale TV. Também está na audiência do programa. Ele até mandou uma mensagem aqui, ó. 2 convidados gigantes, se o diretor está falando. Mas o diretor, ele tá feliz por uma questão do gremista estar aqui, né? Colorado, ele deve estar se mordendo lá. Porque quando vem um convidado que é do Grêmio, nossa, ele desce, ele vem aqui no programa. Colorado, ele não aparece aqui. Mas a gente combina de 80% ser convidado do Grêmio. Para evitar... O apresentador é gremista, né, Bem? É verdade. Esqueceu? Realmente, aqui Sotile negócio... E a estatística também aqui no Vale, né? O Vale. Aqui é 3 por 1 pelo menos. Cada um com suas grandezas, né? E o Sotigol torce para quem, Sotile? Cara, eu... Assim, na infância, vestiu a camiseta de quem? Para brincar? Do Grêmio. Olha aí, Gustavo. Mas eu, depois que eu joguei no Inter, hoje torço mais pro Inter pela afinidade com os jogadores, enfim, eu tinha uma relação muito... respeito pelo clube, a maneira que o pessoal do Inter me acolheu, enfim, nada contra o pessoal do Grêmio, a gente brinca muito com isso aí, mas é uma coisa assim que, pela afinidade que fui tratado, enfim... Você que joga, né, Sotile? O cara veste a camisa, o cara é bem tratado. E quando tu vai fazer aí tuas aparições pelo interior, tu faz quem é do Grêmio? Quem é do Inter? Vamos lá. Não, a ideia é que a gente... O Sotile foi político agora, hein? Agora ele já... Agora os caras não vão xingar ele na próxima, né? Mas xingar faz parte, né? Mas na verdade, as redes sociais, quem acompanha aí, é muito legal, porque nós estávamos comentando até com o Gustavo, Benhur, contigo, que é um humor diferente, a gente brinca com os 2 times, não é para sacanear ninguém, é claro, algumas vezes passa um pouquinho, mas dentro de uma lógica, a gente não quer ofender ninguém, nenhuma instituição, nada, a gente quer brincar com o público. Esse é o legal do futebol, gente. Olha só, ontem a gente comentou aqui em relação à queda do Atlético Mineiro, que os jogadores do Cruzeiro, a queda do Cruzeiro, que os jogadores do Atlético brincaram. O Twitter oficial do Galo brincou. Cara, isso é futebol, velho. Agora não pode ir para as vias de fato que isso tá errado. Aí agora, sim é um essa problema. brincadeira, eu acho que ela é sadia, cara. A corneta, né? Ela é sadia. Vamos lá, 98% dos torcedores, eles ficam nessa parte da brincadeira, né? Da flauta, enfim, da provocação. Mas aí você vai encontrar, né? aqueles... eu nem sei se dá para chamar de torcedores, não, né? Ou de aproveitadores infiltrados dentro de uma estrutura que atrás de uma organizada muitas vezes eles se protegem e ali eles podem aprontar, ou acham que podem aprontar e fazer qualquer coisa, mas felizmente os órgãos de fiscalização, enfim, o próprio Judiciário, o Ministério Público, né, as confederações estão muito rigorosas. Os clubes também passaram a ser mais rigorosos, sob pena de pagarem por isso. Claro. Se o clube se omitir, ele corre o risco de ser responsabilizado. Agora, um torcedor lá imitou um macaco no Clássico de Manchester, né? Foi preso.
foi preso e Banido. do futebol. O Manchester não tomou nenhuma punição pelo que apareceu. Eu acho que é assim que tem que ser, Claro. cara. O clube, ele não precisa o clube pagar por uma atitude de um torcedor. Até Agora, porque o que são não dá- muitos torcedores, né? São Aí muitos. controlar todo mundo também não é fácil. Né? E o que não pode acontecer, isso na minha opinião, é o seguinte: tá lá o camarada patrocinado pelo clube, muitas vezes. Como torcedor, né, onde o clube banca viagem, ingresso e está lá patrocinado. Ele comete atrocidades, né? E o clube não faz nada. Tem que punir o clube. Ah, bom, daí nesse Né? caso. Mas que não foi o caso, obviamente. Não. Então, por isso que os clubes têm a responsabilidade de se posicionar quando ocorrer algo assim. O que eu considero, não por ser gremista, mas a punição mais equivocada que foi feita foi com o Grêmio, quando a menina chamou o goleiro Aranha de macaco, ofendendo, né, o goleiro Aranha. Acho que a punição não deveria ter sido para o Grêmio, mas daí nós vamos voltar lá atrás. É. Né? Vamos voltar lá para trás. Eu acho que essa punição de tirar o Grêmio da Copa do Brasil, ela não... Se fosse tirar todas as equipes que acontecem, ia ter imagina. bem menos equipes disputando, né? Com todo... Mensagens, Benhor? Eu tenho... A Angélica Bueno mandou um oi. Luciano Ferreira, grande Sotile. Este é real. Jogamos... não, eu parei. Jogamos tênis na festa de encerramento 15. Abraço, fera, o medonho. O Luciano não joga futebol, agora quer jogar tênis, né? Eu também, canela olha, vou grossa. te falar, cara. É um contador de história também. né? Esse Neurilene Crai. Grande Um abraço. Luciano. Abraço, Luciano. O Luciano está jogando mais bola aqui do que quando ele jogou profissionalmente. Agora nos que veteranos. agora Tudo que é jogo, ele viu, tá. É que agora ele montou um time, daí ele é titular. É que nem Dono eu. da bola. Os coletes e a bola. tudo Não, dele. tá aqui, ó. Se eu não jogar, não tem, né? Eu tenho meu time de veteranos também, que a gente faz jogos beneficentes lá na região de Passo Fundo, enfim, aquela região lá mais próxima. Eu sou dono da bola, eu lavo o fardamento. Pô, eu tenho que jogar, né? que jogar. Eu tenho que jogar, Não né? E a 9 é tua. A 9 é minha. E se dá pênalti, eu bato, né? Tem. Neurilene Crai. Um abraço ao Santos Sotile. Tivemos alguns embates. Muito bom. Deve ter algumas marcas na canela. Estou dando risada. Neurilene, Sempre, o caraca. Neurilene. Eu- Até nos treinos ele chutava o A cara. coxa do Neureliano dessa largura assim, cara. Minha Nossa Senhora. Tu falou no Fernando Agostini. Abraço ao Sotile. Grande jogador e, acima de tudo, grande pessoa. Nobre treinador do Cruzeiro. Fernando O Márcio Agostini. Poleto, o maior artilheiro do Rio Grande do Sul. O Fernando foi meu treinador quando eu acabei de jogar futebol profissional, eu fui jogar uma Copa Libertadores ali em Bento Gonçalves. Eram os campeões Sim. da região. Eu virei empresário do Patrício ali. Oh, Os caras, quando eu trabalhava em Bento, os caras me arrumam um jogador. Falei com o Patrício, eu vi no jogo festivo ali, o Patrício atropelou todo mundo. E aí o Fernando era Preguei ele lá. Aí o Fernando era nosso treinador. E foi o Felipe, que é o goleador do Passo Fundo, estava eu, a maioria é tudo profissionais. Bons jogos, né? Bons jogos. Aí eu comentei com o Fernando, ô Fernando, pô, quem sabe por que não vai pro profissional? O cara fala bem, entendia de futebol. E aí ele começou, né? Foi no auxiliar do Badico, enfim, que teve uma trajetória. E hoje está no Cruzeiro. E assim, às vezes que surgem as grandes feras aí do futebol aí. Mandar um abraço pro Everton Paz, abraço a todos, Marcos Copete. Esse é mito, até de quem não curte futebol. Ó, obrigado, gurizada. Obrigado aí. tamo Marcos junto. Copete, que tu acabou de quebrar a xícara dele. A caneca dele aqui do bate-bola era do Marcos Copete, viu, Copete? Eu deixei cair, agora não tem mais. Vamos ao intervalo e na sequência voltamos para falar mais sobre a categoria de base do Grêmio. Tem uma colocação aqui do nosso colega Jairo Cuba em relação ao Gustavo Schmitz e ele vai falar a respeito desta colocação que foi feita ontem à noite no Twitter. E nós vamos fazer essa pergunta para o Gustavo. E tem mais histórias aí do Sandro Sotile, grande Sotigol. Já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então,
Vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola até 1h30 da tarde, aqui na Vale TV. Depois, essa galera toda vai lá pro Garfão. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi à noite. Tem sushi e pizza, viu, Benhur Pereira? Lá no Garfão com o Gerry. Gerry mandou uma foto agora há pouco. Eu disse, Gerry, tu nem sabe quem eu vou levar lá. Sandro Sotile. Aí, beleza, fez assim, mandou uma foto na praia. Cara, Tá certo, proprietário do Garfão, melhor restaurante de Novo Hamburgo, o cara ia lá curtindo na praia. Já pagou o 13º, férias, agora vai curtir as férias. Né? Pagou, tá na filial do Litoral, isso Pagou os boletos já no dia 5. Tá aí. certo, O Gerry aproveita a vida. Aproveita. Esteve Agora. nos Estados Unidos há pouco tempo, ficou bastante tempo com a esposa. Jogaram juntos no Novo Hamburgo, tu e ele, né? Sim, sim. Gerry também era centroavante naquela época da base, né? A gente E já foi diretor da categoria de base do Esporte Clube Novo Hamburgo. Grande Ele é um Gerry. grande colaborador do Novo Hamburgo. Exatamente. Programa Debate Bola comigo e Benhur Pereira. Hoje estamos recebendo Sandro Sotile, né, uma lenda aí do futebol gaúcho, um dos maiores goleadores da história do futebol gaúcho, e Gustavo Schmitz, que é diretor da categoria de base do Grêmio Futebol Porto Alegrense. A propósito, meu caro Gustavo, tem uma pergunta ou uma colocação do nosso colega jornalista Jairo Cuba, que participa do Filho do Renato. Filho do Renato. Adotado, né? Querido. Bruxinho Filhinho do Renato. Bruxinho do Renato Portaluppi. Coloca o seguinte: um dos nomes que está na mesa do presidente Romildo Bolzan para assumir o cargo de vice-presidente de futebol é do assessor da presidência e diretor da base do Grêmio, Gustavo Schmitz. Um abraço para o Jairo. E aí, Gustavo, repasso essa colocação aí do Jairo, onde a fumaça a fogo ou não. Essa bola picando. Já pega a bola e domina e vai em frente. Jairo, né, vou responder para ti e para todos os ouvintes, enfim. Primeiro, eu não acessei essa postagem e fiquei sabendo por alguns amigos que acabaram me encaminhando. E eu diria o seguinte, assim, de forma muito objetiva, muito resumida e muito sincera. Né? Eu sou um soldado do Grêmio. Né? Hoje eu estou diretor das categorias de base a convite do presidente Romildo. E pertenço ao clube não só como associado, como torcedor, obviamente, que vem antes de tudo, como conselheiro do clube já há mais de 21 anos, agora reeleito nesse último processo eleitoral para mais um mandato. E nesse momento, até o dia 16 de dezembro, eu estou diretor da base do Grêmio. São 4 anos e meio de trabalho que estamos dirigindo. E agora, se em algum momento a direção do clube, o presidente, achar que eu devo mudar de área, trocar de departamento ou até mesmo
sair, né, me afastar da gestão, eu estou totalmente à disposição do clube. Eu sou, como eu acabei de dizer, um soldado do Grêmio. É uma honra, só o fato do Jairo, que é suspeito, porque é um amigo comum aqui, né, principalmente jornalismo esportivo, muito dedicado, muito atento às questões da base do Grêmio. O Jairo acompanha a base do Grêmio como poucos acompanham. A Rádio Galera transmite. A Rádio Galera direto está nos prestigiando. Então, o Jairo, talvez por esse aspecto, tenha levado em consideração o meu nome, mas muito me honra. Só em ser citado, né, para um desafio desse, Porque muito me honra. a vice-presidente de futebol é não digo um desejo, mas é um sonho onde, né, os dirigentes ou quem está dirigindo o Grêmio sonha em estar um dia, né, Gustavo? Além da presidência, depois presidência e vice de Exato. futebol, O Grêmio não é um clube social, né? Não é um clube. Já foi um clube do remo, já teve atletismo, já teve futsal, já teve uma série de atividades. Hoje nós somos essencialmente futebol. Por ser um clube de futebol, toda a origem ela vem da paixão que nós temos pelas cores, pelo time, pelo clube, né? Então, imaginar que ser cogitado a responder, ou administrar, ou a coordenar um trabalho do futebol profissional do Grêmio, é óbvio que isso é um desejo, é tentador, é sedutor, né? Mas também exige muita responsabilidade, muita disponibilidade, sem dúvida. Se paga um preço bastante maleabilidade. alto. Muita maleabilidade. Tem que ter essa capacidade de poder administrar as crises internas, as crises que partem do torcedor. Porque, primeiro, o futebol na minha avaliação, é o seguinte: você muito mais perde do que ganha. Então você tem que estar preparado para perder, né? Esse é o primeiro ponto. Se você está preparado para perder, você está mais perto da vitória. E quando então, se perde, parece que está tudo errado, né? Exatamente. E quando se ganha, parece que está tudo certo, né? Esse futebol é impressionante. Né? Respondido, Jairo Cuba, então... Tá. Daí o vice-presidente do Grêmio, então. O Sandro. Pô, olha aqui, ó, se um dia eu chegar lá, eu vou te contratar. Sandro Sotile. Aliás, até, o que? Baixa uns 5 quilos aí, dá para encarar. Do jeito que tá hoje, o Sandro Sotile joga com uma perna só. Joga. Cleiton Vasconcelos, que é colega jornalista lá de Passo Fundo, né? Cleitinho. Só gente boa nessa. O meu ala direito no time. O Cleiton joga, lateral direito, cara. Olha aí, grande abraço ao Cleiton, colega jornalista lá de Passo Lateral tá Fundo. em falta também no mercado, hein, Cleiton? Dionei César Nervo, Sotilo é mito. Depois do Sotile vem o Dalagol, Estrela Dalagol. Quantos gols Sotile e Dalagol fizeram juntos? Quem é o Dalagol? O Dalagol é um amigo nosso que é de jogos domingo de manhã lá de Chapecó, que a gente... Umas lendas, umas figuras, uma hora vocês vão conhecer. Nós temos o Zico, o Galo, o Dalagol. O Sandro Sotile é o quarto dessa lista aí, ó, é o quarto. O quarto goleador? Os outros tem o Zico, o Galo, cada um tem um apelido lá. Só as lendas. E aí, Benhor? Eu não posso esquecer do Rafael da Santo Afonso, né? Diz que esse era o centroavante pro Novo Hamburgo, né? É uma pena que ele não jogou no Novo Hamburgo, né? Ele jogou no 15, né? Jogou no 15 de novembro, num grande time do 15 de novembro, lembra, Gustavo? Comandado foi na época com o Mano? Primeiro foi o Flávio Campos, depois foi o Guilherme Maculha, depois veio o Mano. Mano Menezes. Era um grande time. Vice-campeão gaúcho. 3 vezes vice-campeão gaúcho. Era um prazer ver o 15 jogar, né? A qualidade. Quarto lugar na Copa do Brasil, lembra? Terceiro lugar, né? Eu tô rebaixando o 15 que está voltando, né? Ao futebol. E não foi campeão gaúcho, né? Por 2 vezes, mas especialmente na última, por um detalhe. Tava com o título na mão, né? Jogou no final, né? E por que nunca jogou no Novo Hamburgo? A pergunta do Rafael de Santo Afonso. Olha, acho que o 15 pagava mais na época. Ele estava no melhor momento. Não, e o Novo Hamburgo, na verdade, quando eu estava no 15, nos anos seguintes, o Novo Hamburgo acho que estava na divisão de acesso. Porque eu não lembro ter jogado um clássico contra o Novo Hamburgo, com o 15, principalmente, né? Acho que estava 2000 e... O Novo Hamburgo voltou em 2005, 2006, né? Daí eu saí em 2004, fiquei no México 3 anos. Então foi o ano que o Novo Hamburgo subiu. Então ficou um tempo aí sem... O seu João Carlos Locke, como sempre acompanhando o programa, excelente programa. Grande João, grande diretor. Vamos falar sobre base do Grêmio mais especificamente agora. E tem em setembro, né? 22 de setembro, que foi lançado a pedra fundamental
do Centro de Formação de Treinamentos lá no CT Eldorado. E nós temos essa imagem da Grêmio TV e depois o Gustavo pode comentar sobre esse novo momento da estrutura da formação da base do Grêmio. Vamos lá. A razão de tudo isso é para vocês. Este investimento que está sendo feito aqui no Centro de Formação Eldorado é para que vocês possam desenvolver a prática do futebol, aprimorarem os conhecimentos, desenvolverem a capacidade de competir, a capacidade de desenvolver no futuro como atletas profissionais da melhor forma possível, que possam nos trazer muitas alegrias. Então, a todos vocês, atletas, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Estamos, nesse momento, fazendo um investimento na ordem de 9 milhões de reais. É um investimento muito forte, muito significativo, com um cronograma de desembolso até dezembro do ano que vem. Este é o Grêmio que evolui, é o Grêmio que olha para frente, é o Grêmio do futuro, é o Grêmio que não para, é o Grêmio que se estrutura, é o Grêmio que procura qualificar, é o Grêmio que procura dar excelência, é o Grêmio que está sempre formando. No futebol nada cai do céu, no futebol só tem uma coisa que pode fazer a garantia da perspectiva de futuro de vocês, é o esforço, a dedicação, a concentração, acima de tudo a vontade de serem atletas disciplinadamente, sendo atletas e principalmente se esforçando para jogar bola. Quem tem isso, quem caracteriza-se por isto, vai ter com certeza uma chance muito importante no Grêmio. Sucesso a vocês, gurizada, que vocês possam fazer, porque o Grêmio está aportando nesse momento aqui as condições para vocês vencerem na vida. Não esqueçam disso. E este é o Grêmio do futuro, e esse é o Grêmio que olha e mira o futuro e as perspectivas de imortalidade e eternidade do Grêmio. Muito obrigado. Que beleza, hein, Gustavo? Vai ser um centro de formação de atletas de um nível altíssimo que talvez não tenha no Brasil, no futebol brasileiro, na América do Sul. Na verdade, Eduardo, a questão é assim, nós já temos o nosso centro de formação de atletas em Eldorado do Sul, lá temos 8 campos, temos um mini estádio, tem uma estrutura mínima, né? Só que bastante aquém do nível de exigências do padrão do Grêmio, pelo que nós estamos trabalhando e formando. Então, hoje nós necessitamos reunir dentro do CT em Eldorado toda a infraestrutura de hospedagem, de residência, né? Hotelaria, toda a parte de fisicultura, toda a parte médica, academia, tudo estará dentro do CT. Então, hoje nós estamos com esta estrutura separada, nós temos um hotel locado, que é fora. Então, isso demanda o quê? Ônibus para cá e ônibus para lá. Então, é custo e risco. Você tem sempre o tempo todo os atletas se deslocando. Na estrada. Então, isso você perde aquele trabalho de acompanhamento diário, de controle. Você tem que ter 2 estruturas de segurança de acompanhamento toda. Então, nós vamos ter isso reunido numa única, oferecendo aos nossos atletas realmente condições bastante já qualificadas do tamanho e da grandeza do Grêmio. O Grêmio reconhece... O presidente reconhece, o conselho reconhece que havia essa carência, né? Mas também havia uma carência de recursos. Então, com a venda de alguns atletas, um dos fatores importantes, e aí eu vejo o torcedor às vezes cobrando, mas por que o TT foi vendido precocemente? Primeiro, não tinha espaço naquele momento para ele no profissional. Segundo, uma proposta que muitas vezes nem para jogador profissional pronto você recebe. E o Grêmio precisa investir para formar novos. Então, estes recursos eles são fundamentais até para isso. E os recursos foram do TT? Parte deles. Parte alocados na obra e parte no próprio orçamento mensal, legal, ordinário. E se a notícia que se deu hoje, eu escutei num programa de rádio, que o Bayer estaria interessado no TT.
Então já paga O a Grêmio, obra e sobra o troco. Grêmio segurou participação de 15%, mais o Se mecanismo fala em de 50 milhões, solidariedade, né? né? Não sei se é exatamente. 50 milhões de euros ou 50 milhões... De retorno para o Grêmio. Agora a venda do Nessa total é transação. 50 milhões de euros. É um número que está sendo cogitado, né? Pega 15%. Exato. Não, Você não. tem aí 4 milhões, assim, entre 4 e 5 milhões de euros. Nós estamos falando hoje de mais de 20 milhões de reais em mais o ingresso, né? Nós estávamos falando o custo que é, né? Hoje tu tem uma oportunidade, tu nem sabe se esse atleta vai chegar, né? Não há garantia de profissional, não há uma garantia. Quer dizer, o Grêmio já ganhou uma condição boa na venda e agora tem a chance de mais para frente, né? Ou quem sabe breve receber mais uma O verba. investimento, então, na base do Grêmio está... o que tem, assim, de número de jogadores na base? Nós temos atualmente em torno de 170 atletas vinculados às categorias de base, da sub-14 à sub-20. Este é o número. Depois tem o grupo de transição, que faz um trabalho à parte, e tem a escola, que aí são inúmeros garotos, né? Vários núcleos. Vários núcleos, e tem a estrutura da escola, que é lá no Cristal, em frente ao shopping, que ali em frente ao Rio, né? Tem aquela estrutura. E, inclusive, tem um projeto já muito bem encaminhado, em estudo, que possivelmente o Grêmio vai fazer uma parceria envolvendo a prefeitura, envolvendo uma grande incorporadora, que estaria oferecendo ao Grêmio um recurso bastante expressivo e mais uma área de 20 hectares ao longo da onde é o CT profissional hoje, para a construção de toda a estrutura da escola do Grêmio. Então nós teríamos escola profissional e arena, praticamente, até o pessoal está chamando de a cidade do Grêmio, né? Formando ali uma estrutura realmente com a cara do Grêmio. Mas a base do Grêmio permanece em Eldorado do Sul. Em Sotile, com toda essa estrutura, e eu não vou nem falar em muitas Sotile estaria coisas. no Real Madrid, né? Vai, não. Os gramados, Sotile. Tu jogou no 15. Não, Ao 15 sim. 15 é do... Tá, mas e os outros gramados do interior antigamente? Tinha aquelas torceiras, né? E a bola Roseta? ficava, né? Aí, não, Roseta, primeiro certo. a torceira vai botar a bola em cima para pegar embaixo, né? Para pegar bonita. Mas Erechim era bom, né? Não, tinha uma... Erechim era bom. Erechim, tinha os gramados melhores. Passo Fundo era bom. Bom. Mas não adianta. Cruzava a bola na área e levantava aquela poeira dentro da área, né? Ninguém... Aqui, o Santa Rosa, nós jogamos muitas vezes, era Não, é horrível. areião. Horrível. Era areião. Mas hoje em dia melhorou muito, né? Os campos, Não, hoje... Hoje é só tapete, os clubes que jogam na primeira divisão do futebol gaúcho, enfim, até a própria divisão de acesso, enfim, Já está bem, já está tá bem. bem estruturados, assim, melhorou O bastante. pessoal vindo para a qualidade do espetáculo precisa do gramado. Mas Né? aí um mérito também para a Federação Gaúcha, né? Nós temos que reconhecer. Sim. A Federação ajudou os clubes, investiu, melhorou bastante a cota e fez com que eles pudessem melhorar. Ah, e os próprios profissionais que vão trabalhar nos clubes, é uma exigência dos profissionais, né? Temos que ter um gramado bom, temos que Um vestiário bom. um bom vestiário. Sempre se preocupou Banho quente, né? no Sotile, que na resultado. tua época Né? nem banho quente tinha, né? Direto Era naquele... o cano aquele. Era no cano? Ramon Gaspareto, Rondinha assistindo o nosso craque Sotile. Rapaz, Ramon, um abraço aí, gurizado. Não tem festa lá agora? Lá em Rondinha, Ah, daqui a sempre pouco tem, vai né? passar a agenda, o Santos É. Sotile. Eu ia dizer, Tu eu acho sabe que a eu agenda? escutei que ele falou um jogo ou Tu festa. sabe a agenda de tem cor, Sotile? Eu preciso de acessar. Esse fim de semana vai ser puxado. Começamos amanhã e paramos só domingo de noite, né? Mas Vai ser puxado. Amanhã é quarta, Sotile. mas quarta é meu aniversário da minha mãe, daí a festa é mais complicada mesmo. Deixa eu ver, aqui tem a mensagem do Cássio Ivo Herbert. Sotile, hoje com uma perna nas costas é melhor que o André e o Tardelli juntos. Não, os caras têm uma história aí, não se compara. O né? momento não tá bom, né, dos jogadores. São Já grandes, tiveram grandes jogadores. Então, às Mas vezes... o Tardelli, depois que ganhou a titularidade, fez jogos bons pelo Não, Grêmio. são bons jogadores, muito bons jogadores. Às vezes é aquele momento o Santos foi goleador, mas eu passei momentos complicados também. Então isso às vezes futebol é momentos, né? Então, E o atacante, né? A cobrança ainda é maior no atacante. Ele tem que fazer o gol, né? o próprio Inter, se tu pegar com o Nico e o Guerreiro, não se encaixou os dois, né? Antes ali o Nico Lopes jogava praticamente... Muito bem, tá? Né? E esse ano foi muito abaixo, né? Então, são coisas assim, às vezes O posicionamento... jogador tem disso, a questão tática, né?
Questão tática, às vezes o jogador não se enquadra. Pessoal, às vezes. Pessoal, o próprio lugar, tudo a gente sempre fala do lado que nós emocional, nós o aqui futebol tem um fora lado é mais emocional fácil. que a gente também tem que entender o atleta. Às vezes não dá certo. Claro que as críticas é do torcedor, mas às vezes é demais. Aí o próprio jogador que está sendo pressionado vai render como? O jogador com confiança é outro jogador. É outro não jogador. tem. Veja o time do Flamengo, né? Não tem. O Flamengo. O Flamengo é um Tá tudo super. certo. Tudo certo. É um super time, claro, é um excelente time. Mas a fase tá boa, chuta no lado, a bola bate ali e entra. Então eu também tive fase. Fiz 27 gols no Campeonato Gaúcho pelo Glória de Vacaria. Gente, eu onde batia, a bola entrava. Pá, mas será que eu fiz esse gol? Não, fia. Então, assim, até quando a confiança, as coisas dão certo, dão liga, como diz no futebol, que tem que ter isso aí. Então E vai. a gente cita sempre o exemplo, né? Nosso aqui, o Novo Hamburgo, em 2017, a confiança estava lá em cima e ganhou, foi ganhando, chegou ao título do. Tu jogaste campeão lá gaúcho. quando o Chico lá Chico. mandava no Glória ou manda até hoje? Manda. Manda até hoje. Não, daí tem uma história do Chico lá, ele falava, jogador de futebol é que nem viciado. Viciado tem que ter a maconha lá, não sei, o jogador tem que ter o bicho, senão não joga. Mas até hoje, né? Até no profissional. Assim. O Cássio, já falei, né? O Renato Miller de Moura, o Sandro joga fácil no Gaúcho de Passo Fundo. Acho. Já foi a minha época, gurizada. Agora é só Tem que treinar todo dia. hein? Só exibição. Só exibição, jogo. Mas uma coisa que não sinto falta é o lado profissional, sabe? Não sei se depois que eu parei de jogar, a minha ocupação foi completamente por outros eventos, enfim. E eu mantive também uma relação de futebol beneficente com os amigos, mas em nenhum momento assim eu percebi, hoje eu gostaria, sinto saudade daquele tempo lá. Claro, com o tempo a gente vai ver um jogo importante, mas nunca me deu vontade assim Boas recordações, É. mas não te incomoda Então, ter ocupou a tua passado. vida, né, É que na Sotile? verdade foram 20 anos, Gustavo, e jogando bem, 20 anos assim dando o meu máximo. Eu fui muito profissional. Eu fui muito profissional assim ao extremo, assim, me dedicava muito. Eu queria ser sempre o melhor e eu tinha que fazer gol, senão não conseguia dormir. Então assim, modo de dizer, me sugou muito isso aí, né? Então eu fui no meu limite. Então podia ter jogado mais 1 ano, 2 anos, não sei. Mas para mim, eu acho que eu cheguei onde que o meu corpo, minha cabeça. E chega uma hora cansa, né, Sotile? cansa. Chega uma hora E cansa. tu fizeste um jogo de despedida em Sarandi, não foi? Sarandi. Perto da tua turma lá. Claro, fizemos um jogo ali. Para garantir a lotação do O estádio. prêmio era um boi. Um boizinho. Não, teve, na época teve o jogo, depois teve bailão com o JM, né? Daí fechou todo. Tá certo. JM. E aí, Ber? Tem aqui, tava falando antes do Rafael de Santo Afonso, ele botou: Sandro Sotile, obrigado por tudo que fez pelo futebol do interior. Pena que nunca jogou no meu Noia. Ele já explicou, né? Já temos imagens aí, eu catei algumas imagens lá do Sandro Sotile, não um vídeo, mas fotos, né? Aí no Pelotas, né? Igual contra o Grêmio, isso aí perdemos 3-1, mas tem coisa. Não fez gol, No Pelotas tu teve parece que o Pelotas assim se encaixou bem. Na né? verdade, Santos- assim, o Pelotas é uma torcida muito Desculpa, que bonita a... Volta aquela. Que bonita como é o fardamento, né? É. Bonito, né? Marcante, né? As cores, né? É bonito, Marcante, bonito. Na verdade, o Pelotas, quando eu fui para lá, o Pelotas estava na 2ª divisão e, que ele não queira, é um clube grande, né? É o maior clube de Pelotas, só para tirar onda, né? Atenção, hein? Mas, assim, o Pelotas estava na 2ª divisão e eles estavam, passou grandes jogadores lá, Flávio Minuano, Admir Alcântara. Então, ele estava carente de um ídolo. Então, eu cheguei lá, comecei a fazer gol, subi meu time, fizemos boas campanhas. Olha aí, Sandro. Colorado, um gurizinho, né? Novinho. Então, por isso que essa identificação com o Pelotas, porque eu joguei mais tempo, foram 4, 5 anos que eu, entre indas e vindas, saía 6 meses, voltava mais 1 ano, ia para um Chapecoense, fui para outros times. Então, por isso que essa ligação direta. Esse foi o último jogo contra o Grêmio aqui no estado do Noia. Foi o meu despedida. Aquele estádio do Vale? Isso, Foi o... Ali é o Alan Ruiz, né? O Grêmio jogando em casa, né? Isso, eu não sei porque era um jogo, o Pelotas já tinha sido, não tinha mais nada esse jogo aí, o Grêmio jogou no estado do Novo Hamburgo. Não sei se não era na transição do eu queria ter Olímpico jogado Arena, na, talvez. eu queria ter jogado na Arena, que ia ser minha despedida, mas assim, infelizmente não foi possível. Aí foi onde, Sandro? Esse foi no Necaxa, no México.
Quanto tempo tu ficou no México? Fiquei 3 anos no futebol mexicano. 3 anos. Joguei E como é que foi a adaptação no México? Eu gostei muito lá. O país diz que é muito amigável. Muito parecido com o nosso aqui, o costume, né? Adaptação. Gosto muito São Luís. do brasileiro. Apaixonados pelo futebol muito, também, né? Apaixonado pelo futebol e, enfim, e gosto muito do brasileiro. O Brasil, quando foi Pode ir campeão passando. lá, deixou uma imagem muito positiva, né? Então isso é muito legal, muito bacana, assim. Passei 3 anos lá, dentro e fora de campo. Isso é o São Luís de Juí, né? São Luís de Juí, Veranópolis. Veranópolis. Qual clube... Aí no Juventude, bem raiz mesmo, isso aí, gauchão, gauchão. né? Ali nós fomos campeões. Eu estava no Inter, daí fui trocado pelo Juventude, a gente foi campeão em cima do Inter em 98. Um clube que marcou bastante também. Aí no 15, né? Fiz 5 gols ali, ó. Sotile faz 5 gols, Pô, cara. quanto- 8-0 no Passo Fundo. 8-0 no Passo Fundo. Tá aí. O Sotile, uma coisa é certa, em todos os lugares que foi, Eu lembro, goleador, né? eu lembro que eu estava disputando a artilharia, não sei na época se era com a Ale Menezes, enfim, tava com 13 e eu tava com 15. Para ver esse jogo eu já fui para 18, já deixei para 3 e fui goleador. Mas também, né? 5 gols em um jogo. Foi Aqui o Cláudio Araújo, grande abraço ao Sandro Sotile, trabalhei com ele no São Paulo de Rio Grande, uma pessoa excepcional, muito humilde e um grande profissional, Cláudio Araújo. Ô, Cláudio, abraço, Cláudio. Quem mais aqui? Sou o Claudinho, massagista. Ô, Claudinho, lá de Claudinho. Santa Cruz, acho que Santa Cruz, Isso. Pô, tua audiência tá... Não, Esse programa hoje aí vai bater o recorde de audiência. Ponto do estado, né? Que joguei quase todos os clubes, né? Tá? Anaê Cláudio Rodrigues. Oi, Sandro. Eu, como gremista, nunca tive o prazer de ver você jogar no Grêmio. Mas deve ser minha tia, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Carlos Alberto Kuntz. E hoje tem Confraria do Anilado para homenagear meu amigo Zé Jurren. É verdade, hoje à noite tem a Confraria do Novo Hamburgo, a partir das 7h30 no Abbeyhood, aqui em Novo Hamburgo. O Ninho Correia, boa tarde, amigos. Um grande abraço para vocês e para o meu grande amigo Sandro Sotile. O Ninho Correia, aqui de Rondinha, terra do Sotile. Que é isso? Audiência total. De rodinha para o mundo. Para o mundo, né? Prefeito de Rondinha. Mas falar em programação, hoje um convite àqueles que puderem, obviamente, às 16 horas hoje, agora, né? Nós estaremos jogando as quartas de finais da Copinha Ipiranga. Copa Ipiranga. Lá no Sesc, na sede campestre, lá na Avenida Protásio Alves, no estádio do Sesc, contra o Atlético Nacional, um jogo importante, eliminatório, um Atlético mata-mata. Nacional da Colômbia, né? Exato, então é um jogo muito difícil. Nós ficamos em segundo, classificamos em segundo, e o River Plate em primeiro no saldo de gols. Mas estamos confiantes e convocamos o torcedor do Grêmio a nos prestigiar e dar um apoio para os nossos garotos lá. E bons jogadores nesse time que está jogando a Copa Ipiranga. Com certeza vai ver bom jogo. E lá no Sesc a estrutura é boa, né? É boa, A estrutura é muito boa lá. E aí, Benhor? O calor e o sol e o excessivo número de jogos machucou um pouquinho o gramado. Mas, enfim, a estrutura é muito boa. A estrutura é muito boa ali. Carlos José da Silva, parabéns aos amigos, sucesso, Benhur e Eduardo. Marcelo, lá de Florianópolis, mandando um abraço pro programa também. Muito bem. Bom, quero agradecer a presença do Sandro Sotile no programa. Sandro, valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço estar aqui junto com os amigos, o pessoal aí que acompanhou através das redes sociais, aí, enfim. Muito obrigado aí pelo carinho. Eu ando pro estado todo aí. Queria agradecer, né? Eu acho que Nós que agradecemos. eu tenho uma história muito bonita ligada ao futebol, principalmente do interior. Mas nesses lugares que eu vou, receber o carinho verdadeiro das pessoas mostra o quanto eu fui importante nessa história, quantas as pessoas gostam de mim, me respeitam. Isso acho que não tem preço. Então, eu ando aí pro estado todo e receber um abraço, um carinho, enfim, isso é gratificante para qualquer profissional em qualquer área. Eu acho que só tenho a agradecer a cada um de vocês aí que me acompanharam durante 20 anos aí, uns sofrendo, outros com mais alegrias, mas hoje me acompanham aí através das redes sociais, enfim, todos os outros segmentos aí. Valeu, obrigado, muito obrigado mesmo, Sandro Sotile. Gustavo Schmitz, diretor da base do Grêmio, muito obrigado pela presença e sucesso aí em 2020 para a base, que já é um sucesso. Obrigado. Obrigado, Eduardo, e cumprimentos mais uma vez ao trabalho de vocês, Benhur, atleta, treinador, tem uma, né? Futebol gaúcho foi feito por vocês, né?
sem dúvida, e o futebol gaúcho hoje é de destaque mundial. Nós temos aqui, os 2 clubes daqui são campeões do mundo. Poucas cidades, não sei se, não lembro agora, alguma que tenha, talvez Londres, né? Não sei se já, né? Manchester e Liverpool. Campeão do mundo? São Liverpool Paulo? nem é, Chelsea, nem é São Paulo e Londres, ou Corinthians. seja, São Paulo e Corinthians. Mas nós estamos entre as poucas cidades do planeta, então, que é a capital do estado, que cedia 2 campeões do mundo. Então, vocês fizeram esse futebol. Quero cumprimentar e parabenizar pelo trabalho. E vamos lá, 2020 está aí, né, com muito otimismo em relação ao trabalho. Valeu, Benhor, beleza? Foi uma honra ter participado aí com o Sotile e com o Gustavo. É o que a gente falou, né? 1 hora é Rapidinho, né? rapidinho. Abraço a todos aí. Esqueci de um abraço ao pessoal do Grêmio Maior, Grêmio nossos Maior. queridos companheiros. Aliás, alguns residentes, inclusive, aqui de Novo Hamburgo. Epifânio, O Léo. Oséias, Léo e a Ademir turma Schneider. toda. Toda a turma. é isso aí. Tão feliz, hein? Tá bem feliz, né? Yes. Muito bem. O Debate Bola vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Grande abraço. Tchau.